Como desenvolver uma mentalidade de sucesso. Aprenda 6 hábitos de pessoas milionárias. Você não fracassa por falta de capacidade. Você fracassa pelo padrão de pensamento que repete todos os dias. E isso incomoda, porque muda tudo. Significa que o problema não está no mundo lá fora. Está na forma como você interpreta, decide e age dentro dele. Pensa comigo, quantas vezes você prometeu que ia mudar, que ia ser mais disciplinado, que ia focar mais, e alguns dias depois tudo voltou ao mesmo padrão? Não foi falta de esforço. Foi repetição mental. Foi um modelo interno operando no automático, puxando você de volta para o mesmo lugar. A verdade é direta. Sucesso não começa na ação. Começa na forma como você pensa antes de agir. E enquanto essa base não muda, nenhuma estratégia se sustenta. Você pode aprender técnicas, ler livros, assistir vídeos, mas se a sua mente continua programada para buscar conforto, evitar esforço e fugir de responsabilidade, você sempre vai parar no meio do caminho. Agora vem o ponto que pouca gente tem coragem de encarar. Você não está travado. Você está condicionado. Condicionado a duvidar de si mesmo. Condicionado a adiar decisões. Condicionado a escolher o fácil quando o difícil aparece. E se isso for verdade, então existe uma saída. Porque tudo que foi condicionado pode ser reprogramado. Mas isso exige uma mudança real. Não de rotina, de mentalidade. Então presta atenção no que vem agora. Porque no próximo ponto, você vai enxergar o problema que está controlando sua vida sem que você perceba. Sua mente contra você. Existe uma força silenciosa guiando suas decisões. Ela não aparece, não pede permissão. E na maioria das vezes, você nem percebe que está sendo conduzido por ela. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Agora olha para sua rotina com honestidade. Quantas escolhas você realmente faz de forma consciente? A hora que você acorda, o tempo que perde em distrações, a facilidade com que abandona o que é difícil. Parece escolha, mas na prática é padrão. Sua mente foi treinada ao longo dos anos. Pequenas repetições, experiências, medos, recompensas. Tudo isso construiu um sistema automático que hoje define como você reage ao mundo. E aqui está o problema. Você tenta mudar o resultado sem mudar o padrão que gera esse resultado. Você quer ser mais focado, mas sua mente foi treinada para fugir do desconforto. Quer crescer, mas foi condicionado a buscar segurança. Quer evoluir, mas repete os mesmos hábitos todos os dias. Percebe a armadilha? Você luta contra um sistema que está operando dentro de você. Enquanto esse padrão continuar inconsciente, você vai acreditar que o problema é externo. Falta de tempo, falta de oportunidade, falta de motivação. Mas não é. É a sua própria mente trabalhando contra você. E isso leva a uma pergunta desconfortável. Se você não está no controle, quem está? No próximo ponto você vai entender por que confiar no esforço não é suficiente e como isso está sabotando o seu crescimento. A ilusão do esforço. Você foi ensinado a acreditar que basta se esforçar mais, que força de vontade resolve, que disciplina nasce de decisão. Mas a realidade é outra. Sigmund Freud já alertava: o ego não é senhor em sua própria casa. Traduzindo isso para a sua vida, você acha que está no controle, mas na maior parte do tempo você está reagindo a impulsos, emoções e padrões automáticos. Por isso você começa motivado e para no meio. Não é falta de caráter. É falta de estrutura mental. O esforço sozinho é instável. Ele depende do seu humor, da sua energia, do seu estado emocional. E esses fatores mudam o tempo todo. Então, o que acontece? Nos dias bons, você vai bem. Nos dias ruins, você abandona. E esse ciclo se repete. Agora pensa com clareza. Se o seu sistema depende de como você se sente, ele nunca será consistente. É por isso que tantas pessoas tentam
tentam e continuam no mesmo lugar. Elas confiam no esforço, mas ignoram o padrão que define o comportamento. E aqui está o ponto-chave. Sucesso não vem de esforço isolado. Vem de um sistema que funciona mesmo quando você não está no seu melhor dia. Então a pergunta muda. Não é mais como me esforçar mais. É como construir algo que funcione independente do meu estado. No próximo ponto, você vai entender o primeiro hábito que muda completamente essa lógica. Primeiro hábito: responsabilidade radical. Aqui começa a virada real. E não é confortável. Enquanto você continuar explicando sua situação com base no que acontece fora, você entrega o controle da sua vida. Marcos Aurelius escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Isso muda o jogo, porque significa que não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é o que você decide fazer a partir disso. Responsabilidade radical não é culpa, é poder. É parar de dizer, não deu certo por causa disso, e começar a perguntar, o que eu posso fazer com o que tenho agora? É assumir que, mesmo sem controle sobre o cenário, você sempre tem controle sobre sua resposta. E aqui está o ponto que a maioria evita. Assumir responsabilidade elimina desculpas. E sem desculpa, sobra apenas ação. É por isso que esse hábito separa quem cresce de quem permanece parado. Um terceiriza o problema, o outro assume e resolve. Quando você internaliza isso, sua mentalidade muda. Você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. Você para de esperar condições ideais e começa a agir com o que tem. E isso cria uma base sólida para tudo que vem depois. Porque sem responsabilidade, nenhum outro hábito se sustenta. Agora a pergunta é direta. Você está disposto a assumir o controle ou ainda vai continuar explicando o porquê não conseguiu? No próximo ponto, você vai entender por que, sem direção clara, toda essa responsabilidade se perde. Segundo hábito: clareza de propósito. Você pode assumir toda a responsabilidade do mundo. Se não souber para onde está indo, vai continuar girando no mesmo lugar. Friedrich Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Agora, olha para sua rotina. Quantas coisas você faz sem saber exatamente porquê? Trabalha, se esforça, tenta melhorar, mas sem uma direção clara, qualquer distração ganha força. Sem propósito, sua mente fica vulnerável. Ela busca conforto imediato porque não enxerga um motivo forte para sustentar o desconforto do crescimento. E é por isso que você começa algo com energia e abandona no meio. Não é falta de disciplina, é falta de sentido. Quando o porquê é fraco, o primeiro obstáculo te derruba. Quando é forte, o obstáculo vira parte do processo. Clareza de propósito não é algo abstrato, é algo prático. É saber exatamente o que você quer construir, porque isso importa e o que está disposto a fazer por isso. E quanto mais claro isso fica, menos espaço existe para distração. Sua mente precisa de direção. Sem isso, ela volta para o automático. E aqui está o ponto-chave. Propósito não elimina dificuldade. Ele dá motivo para atravessar. Agora pensa com honestidade. Você tem clareza do que está construindo, ou só está ocupado? No próximo ponto, você vai entender como controlar o impulso que te faz abandonar tudo, mesmo quando você sabe o que quer. Terceiro hábito: autocontrole sobre impulsos. Você já percebeu que sabe exatamente o que precisa fazer, mas não faz? Isso não é falta de conhecimento. É falta de controle sobre o impulso. Epictetos escreveu: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre elas. Traduz isso para a sua rotina. O problema não é a tarefa difícil, é a forma como você interpreta ela. Você vê esforço como dor, disciplina como peso, consistência como algo cansativo. E sua mente responde rápido, evita, adia, substitui por algo mais fácil. Esse é o padrão. Impulso sempre busca alívio imediato.
Crescimento exige desconforto controlado. E enquanto você continuar reagindo ao impulso, você sempre vai escolher o caminho mais curto, mesmo sabendo que ele te afasta do resultado. Autocontrole não significa ausência de vontade de desistir. Significa agir mesmo com essa vontade presente. É perceber o impulso surgindo e não obedecer. No começo, parece artificial, forçado. Mas é exatamente aí que a mudança começa. Porque cada vez que você não cede, você enfraquece o padrão antigo. E cada vez que você repete isso, você constrói uma nova resposta automática. Agora presta atenção nisso. Você não precisa eliminar o impulso. Você precisa aprender a não ser comandado por ele. E isso muda completamente o jogo. No próximo ponto, você vai entender por que disciplina não depende de motivação e como isso transforma sua consistência. Quarto hábito: disciplina sem motivação. Se você ainda espera vontade para agir, você já perdeu consistência. Motivação é instável. Ela sobe e desce. Aparece quando tudo está favorável e desaparece quando o esforço começa a pesar. B. F. Skinner explicou. O comportamento é moldado pelas consequências que o seguem. Isso muda tudo, porque mostra que você não depende de motivação. Você depende de estrutura. Sua mente aprende pelo que você repete e pelo que recebe em troca. Se o seu dia recompensa a distração, você se torna mais distraído. Se recompensa a execução, você se torna mais disciplinado. Disciplina não nasce de decisão isolada. Nasce de um sistema que te leva a agir mesmo quando você não quer. É acordar e executar porque já está definido. É fazer o que precisa ser feito sem negociar com o seu humor. E aqui está o ponto que poucos aceitam. Você não precisa se sentir pronto. Você precisa agir mesmo sem estar. Porque é a ação que gera o estado, não o contrário. Quando você entende isso, sua rotina muda. Você deixa de depender de energia emocional e passa a depender de repetição. E repetição constrói padrão. Padrão constrói identidade. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você parou porque não estava com vontade? No próximo ponto, você vai entender como o ambiente ao seu redor influencia tudo isso, mesmo sem você perceber. Quinto hábito: ambiente intencional. Você pode ter clareza, disciplina e intenção. Se o seu ambiente trabalha contra você, tudo fica mais difícil do que precisa ser. James Clear escreveu: você não se eleva ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. E o ambiente faz parte do sistema. Agora observa sua rotina. O que está ao seu redor facilita foco ou facilita distração? O seu espaço te empurra para agir ou te convida a evitar? A maioria das pessoas tenta vencer o ambiente na força. Isso é ineficiente, porque o ambiente vence no longo prazo. Se o celular está sempre ao alcance, você vai usar. Se o espaço é bagunçado, sua mente também fica. Se tudo ao redor estimula distração, você vai ceder. Não é falta de disciplina, é estrutura errada. Pessoas com mentalidade de sucesso não confiam na força de vontade. Elas desenham o ambiente para reduzir atrito e facilitar o comportamento certo. Deixam o que ajuda visível, escondem o que atrapalha. Criam um espaço onde agir é mais fácil do que evitar. E isso muda o jogo. Porque você para de lutar contra o cenário e começa a usá-lo a seu favor. Agora pensa com honestidade. O seu ambiente está te ajudando ou está te puxando para trás? No próximo ponto você vai entender por que pensar no longo prazo muda completamente a forma como você age hoje. Sexto hábito: pensamento de longo prazo. Aqui está o ponto onde a maioria quebra. Porque quer resultado rápido, mas não aceita o processo que constrói esse resultado. Aristóteles escreveu: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Agora olha para sua forma de agir. Você mede seu progresso por dias ou por direção? Quem pensa no curto prazo desiste fácil. Faz algo hoje, não vê resultado amanhã e conclui que não funciona.
Quem pensa no longo prazo entende que cada ação é um investimento. Pequeno no início, invisível por um tempo, mas inevitável no acúmulo. É por isso que hábitos simples, repetidos com consistência, mudam completamente o resultado de uma vida. Mas aqui está o desafio. O longo prazo não recompensa rápido. Ele testa sua paciência, sua disciplina e sua capacidade de continuar mesmo sem retorno imediato. E é exatamente aí que a maioria falha. Porque quer sentir resultado antes de construir estrutura. Pensamento de longo prazo muda sua tomada de decisão. Você para de perguntar, isso funciona hoje? E começa a perguntar, isso constrói quem eu quero me tornar? E essa mudança é poderosa. Porque tira você da ansiedade do resultado e coloca você no controle do processo. Agora pensa com clareza. Você está agindo para se sentir bem agora ou para construir algo sólido depois? No próximo ponto, você vai entender o erro que destrói tudo isso, mesmo depois de entender cada um desses hábitos. O erro que destrói tudo. Você pode entender tudo isso. Pode concordar, anotar, até explicar para outra pessoa. Ainda assim, nada muda. Porque existe um erro silencioso que anula todo o resto. Você consome mais do que executa. William James escreveu: a maior descoberta da minha geração é que um ser humano pode alterar sua vida alterando suas atitudes. Percebe o ponto? Não é sobre o que você sabe, é sobre o que você faz com o que sabe. Muita gente entra em um ciclo perigoso. Aprende, se sente motivado, acredita que está evoluindo, mas não aplica. E essa sensação de progresso sem ação cria uma ilusão confortável. Você sente que está avançando, mas continua no mesmo lugar. Conhecimento sem execução vira entretenimento. E quanto mais você consome sem agir, mais difícil fica sair desse padrão. Porque você se acostuma a pensar em mudança, mas não viver a mudança. Agora presta atenção nisso. Não é mais informação que você precisa. É decisão aplicada. Escolher um ponto, um hábito, e executar sem discutir. Porque é a ação que transforma teoria em resultado. E aqui está a pergunta que define tudo. Você vai continuar acumulando conhecimento, ou vai começar a usar o que já sabe? No próximo ponto, você fecha esse ciclo com a única coisa que realmente muda a sua vida: decisão. Você chegou até aqui. Entendeu o mecanismo, viu os padrões, reconheceu os hábitos. Agora não é mais sobre aprender, é sobre decidir. Você já percebeu que o problema nunca foi falta de informação. Sempre foi falta de aplicação. E aqui está o ponto que muda tudo. Sua vida atual é resultado direto das decisões que você vem repetindo. Não das grandes decisões, das pequenas, diárias, silenciosas. Acordar e agir ou adiar. Focar ou se distrair. Executar ou evitar. Essas escolhas parecem pequenas no momento, mas são elas que constroem o resultado que você está vivendo. Agora pensa com clareza. Se nada mudar, o que acontece nos próximos meses? O mesmo padrão, o mesmo resultado, a mesma frustração. Mas se você aplicar isso que viu aqui, mesmo que de forma simples, consistente, o cenário muda. Não rápido, não mágico, mas inevitável. E é isso que separa quem fala de mudança de quem realmente muda. Então a decisão é simples, mas exige atitude. Você continua vivendo no automático? Ou começa hoje a construir, de forma consciente, a mentalidade que define o seu futuro? Não espera o momento perfeito. Ele não existe. Escolhe um hábito. Um só. E começa. Porque no fim, não é sobre saber o caminho, é sobre agir agora, ou continuar exatamente onde está. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho agir. Esse é o seu compromisso público com a mudança. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, sua disciplina e sua mentalidade de sucesso, se inscreva no canal. Porque daqui para frente a diferença não está no que você sabe, está no que você faz.